Massa, o soldado aqui embaixo grita: chama Elias. Os anjos do céu veem Deus com um coração pequeno, dizendo: Ele está te chamando, pai. Que o pai fica de costas. Não é porque eu odeio o filho, é porque se ele ficasse olhando para Jesus, ele arrancava Jesus da cruz. Nenhum pai suporta ver o filho sofrendo. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso aí é tal maneira. Que maneira é essa? Maneira de ver um homem matar o seu filho, podendo libertar o filho e matar o homem. Ele fica de costas para não interferir no curso da história. É Jesus que, quando está pronto para ir embora, ele olha para os 3 lugares que todo ser humano olha quando está no vale da sombra da morte. A primeira é para cima, a gente espera de Deus. Aí quando Deus fecha o céu, a gente olha para frente e busca os amigos, mas os amigos gritam: crucifica. E aí quando em cima ninguém ajuda, e na frente também não, só sobra um lugar para a gente fazer e olhar para baixo. Parece que é um ato de ser vencido. Quando ele inclina a cabeça, lá no pé da cruz, ele vê a mãe e o melhor amigo estão agarradinhos na cruz. O sangue dele está caindo sobre eles. Está todo mundo chamando ele de homem que almoça com prostituta, homem que entra na casa de publicanos, homem que expulsa demônios por demônios. Mas o pai, a mãe e o melhor amigo não está nem aí porque as pessoas falam, porque conhecem ele. Para o amigo, não adianta explicar. Não precisa explicar porque ele é seu amigo. Ao inimigo, não adianta explicar porque ele é seu inimigo. Ele está no alto da cruz e ele está dando uma lição para mim e para você. Quando de cima não vier o socorro, quando da frente você não tiver ninguém, olhe para baixo. A sua família vai estar ali. Ela não é perfeita, mas é a sua família. Ela não é a sua melhor amiga, mas é a sua amiga. Ele não é o melhor homem do mundo, é cheio de defeitos, fala palavrões, às vezes até te bate, mas é o seu pai. E o melhor amigo está ali também. O melhor amigo não questiona, o melhor amigo não joga nada na cara, o melhor amigo te conhece. É a maneira de Jesus dizendo assim: você nunca vai estar sozinho se tiver família. Se tiver família. E agora, pastor, é esperar a morte. O ambiente do Gólgota muda. O astro rei se esconde no céu atrás das nuvens. As pedras começam a tremer. As flores se confundem. Não sabem se liberam gás carbônico ou oxigênio. Está tudo perdido. Se aproxima daquele monte de cadeia um espírito eterno, um espírito milenar, carregando na mão uma foice, também chamada de aguilhão. É o executor de Deus, é a morte. O espírito que carregou todos os homens para o limbo, ou seja, Abraão, ou Hades, ou Sheol. Ela está olhando para ele agora, está vendo que o corpo dele está convalescendo, e ela levanta a sua foice para matar. Mas quando ela olha para ele, ela toma um susto. Quer perguntar por quê? Porque ao olhar para ele, ela vê 2 visões. Um é Jesus, que está assim. O outro é o Cristo, dentro de Jesus. Esse está assim. Por isso que ele é homem e é Deus. Deus não se curva para a morte. Deus criou a morte. A morte matou Jesus. A morte nunca matou o Cristo. Jesus Cristo. Jesus é o homem. Cristo é Deus. Jesus é o filho. Ou melhor, é o menino que nasce. O Cristo é o filho que foi dado. A morte pode até ter força contra Jesus, mas contra o Cristo que está dentro dele, ela levanta a força. E ela vai tentar cortar um cordão de prata que liga o homem a esse mundo ao eterno. Mas quando ela vai bater e bate, a sua força quebra e ela perde o seu instrumento de morte. Pastor, isso aí é invenção de pregador, né? Não, não é não. Se for a invenção é de outro pregador, não eu. Paulo está pregando numa igreja e lá fora está a morte ameaçando ele. Ele é pequenininho, pregando no púlpito, os irmãos dando glória a Deus, e lá de fora a morte olhando para ele, fazendo assim. Entendeu? A Bíblia diz que ele sofria ameaças de morte. A morte está ameaçando ele. Depois, eu e você, Paulo quase correu da morte. Só que ele não era um homem normal. Foi ele que escreveu o capítulo 2, verso 9
da primeira carta aos Coríntios, não é? Aquilo que os olhos não viram. Quando ele olhou para a morte, ele viu aquilo que o olho nenhum viu. Ele viu que a morte não tinha instrumento na mão. A morte foi querer matar ele sem a foice, sem o aguilhão. E ele resolve pregar para a morte. E ele grita: ó morte! Ninguém entende nada, porque está pregando para a igreja, ele para e diz: ó morte! A morte é aquela pessoa que faz assim: ó morte! Onde está a tua força, morte? Onde está o teu aguilhão, morte? Onde está? Ficou lá no alto da cruz. Se algum dia você chegar na faculdade, seu professor de filosofia citar Nietzsche e falar para você que Nietzsche, o grande filósofo alemão, disse que Deus está morto, dá de dedo no nariz daquele infeliz marxista. Diga para ele o seguinte: a morte não pôde matar o meu Cristo. E se ele perguntar por que você prega, para ele dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar essa morrerá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus vai dizer: todos nós, menos ele. Para romper o selo não pode ter pecado. Para romper o selo tem que ter a herança. E a herança é a vida. Se quem peca morre, quem não peca, ninguém conseguiu raciocinar. Vou de novo. Se quem peca morre, quem não peca, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida. A morte é o salário para quem peca. Quem peca morre, amém? E quem não peca? Ele não pecou. Ele está na cruz. Se ele não dá uma mãozinha para a morte, ele estava lá até hoje. Você está entendendo? Aleluia! Ele não podia morrer. A lei estabelecida. A alma que pecar, essa morre. Ele nunca pecou. Então Jesus é o único homem da história que escolhe a hora que vai morrer. Primeiro ele acerta tudo. Pai, eu entendi a sua visão. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. João, cuida de Maria, porque ela agora é sua mãe. Resolvi os problemas da terra com os homens. Pai, nas tuas mãos. Pode imaginar a morte reivindicando: ei, calma aí, mas na mão dele, não é na minha, eu sou a morte. E o Cristo dizendo para ela: a lei foi quebrada. O salário do pecado é a morte, mas ele não pecou. Você não tem poder sobre ele, você não pode levar ele. Ele pode entregar a vida dele na mão de quem ele quiser. Ele resolveu entregar na mão daquele que vai dar a vida. Nas tuas mãos eu entrego, ninguém tira, ninguém me mata, eu entrego. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou. Digo, o senhor não sabe o que é isso, né? Alguém sabe o que é expirar? Respirar, colocar oxigênio para dentro. E expirar, quando ele expirou, o sopro de vida que estava nele saiu. O espírito que estava nele saiu. O Cristo que estava dentro dele saiu. Quem ficou na cruz foi Jesus. O Cristo foi saindo, deve ter olhado para baixo e pensou: Jesus, daqui 3 dias eu venho te buscar. Fica tranquilo. A gente se aparta agora, mas daqui a 3 dias eu venho te buscar. Houve uma convulsão no mundo cósmico. Diabo e morte se reúnem para falar sobre o que está acontecendo. Todo espírito vem para uma mulher, ela que leva o homem para o lado, só leva o homem para o centro de Abraão. Agora passa 1 dia, 2 dias, nada. Até que no 3º dia, antes dele entrar lá dentro do jardim vivo, ele vai às profundezas do inferno e toma da mão do diabo a chave da morte e do inferno. Ao tomar a chave da morte e do inferno e sair dali, ele tem uma missão. Pergunte qual? É a Bíblia que diz: e tendo morrido, desceu às partes mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. Trouxe o quê? Pergunta se o senhor não sabe o que é isso? Resposta teológica a todos aqueles que têm dúvidas: todos os homens de Adão até aquele dia
homens que morreram, de Adão até aquele momento, ouviram a pregação eterna, viram ele ressuscitado, quer seja no Hades, Geena, Sheol, escolha o nome, quer seja no seio de Abraão. Todos ouviram da boca dele que ele era o Redentor da humanidade. Não sei se alguém duvidou, mas todos que creram saíram do cativeiro e entraram com ele dentro do paraíso. Posso ouvir um amém por isso? Por que você acha que ele tem a chave da morte na mão? Ele vai no Sheol, vai no seio de Abraão, e usa a chave da morte para abrir a porta da tumba, entre aspas, onde estão os espíritos mortos. E ele se apresenta a cada um deles. Pode imaginar a cena? Ele abrindo a porta da morte, escrito Daniel. Daniel, sai para fora. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que transforma o juba de leão em travesseiro para profeta. Vamos embora daqui. Ele vai em outra porta, está escrito Ananias, Misael e Azarias, habilidades de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sai os três para fora, porque a chave da morte está na minha mão. Mas quem és tu? Eu sou o quarto homem que caminha no meio da floresta. Eu sou aquele que mexe o rio do avivamento e faço o homem ter uma sobrevida no fim do seu ministério. Jeremias, quem és tu, Senhor? Você não é o vaso, Jeremias. Eu ainda sou o oleiro, Jeremias. Sai, 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 sai. Tendo feito isso, respira fundo e já coloca. É madrugada. Um grupo de mulheres estão se aproximando de uma tumba de um homem rico, um tal José de Arimateia. Se assusta porque a pedra que estava na tumba não está mais lá, está por um canto. Quando chega mais perto, encontra dois homens de branco. E os homens de branco falam com elas: por que procurais entre os mortos o que vivem? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. 5 mulheres correm para contar a notícia para os discípulos. Uma entra no jardim, lembra dela? Eu falei dela. Ela vê o jardineiro e grita. E ela diz: não pode me tocar ainda, porque eu não fui glorificado. Nessa passagem eu aprendo uma coisa que pode te ajudar muito na vida. Quer aprender? Sim ou não? Sim. Então diga para mim o que, pastor? Jesus olhou para ela e disse assim: não me toques. Era a maneira dele dizer assim: até o dia da minha crucificação qualquer um podia me tocar. Pode tocar no meu nome, no meu ministério, na minha família. Pode me acusar. Posso até ser morto, crucificado por causa de calúnias, de misérias. Mas quando eu ressuscito, ninguém mais toca. Preciso explicar. Não importa o que fizeram com você, meu amigo, meu irmão. Não importa o nome que te deram, nem em que lugar você caiu, nem quando caiu, nem por que caiu. As pessoas que falam que você não paga suas contas, não morreram na cruz do Calvário para te salvar. As pessoas que te julgam hoje, se você der a elas a ousadia de se sentir um coitadinho e passar o culto inteiro me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado com um pote de vinagre, segura aí, o culto inteiro com esse olho seco, parecendo de sapo que morreu no dia de enchente, ou pior, passar um culto como esse, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse texto concreto. Se você der a ousadia a esses coveiros, você nunca será nada. Mas se você tiver o atrevimento de acreditar que o seu Redentor vive,